Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Ronaldo toma uma decisão definitiva e recusa a proposta de reconciliação feita por Bia, deixando claro que seu futuro está em Nova York. Determinado a recomeçar longe de tudo o que viveu, ele afirma que a viagem é um novo capítulo em sua vida. Enquanto isso, Juliano tem um confronto direto com Gregório. Em uma cena tensa, os dois trocam acusações e ameaças, expondo ressentimentos acumulados ao longo da trama. A tensão entre eles cresce, deixando no ar a sensação de que algo mais grave está prestes a acontecer. Lígia, por sua vez, procura Bia para uma conversa franca. Preocupada com o rumo que a jovem está tomando, ela a confronta sobre suas atitudes impulsivas e manipuladoras, tentando fazê-la refletir sobre as consequências de suas escolhas. Na perfumaria carioca, Basílio questiona Maristela sobre um suposto novo produto lançado às pressas, desconfiado de que algo está sendo encoberto. Ao mesmo tempo, Marlene pressiona Basílio em busca de respostas sobre o roubo de sua fórmula, insinuando que ele pode estar envolvido. Na emissora de TV, Mariana conquista o público com sua presença carismática e seus comentários afiados. Impressionado com os bons índices de audiência, Alfredo oferece a ela um novo programa, consolidando sua ascensão na carreira. Bia, em um raro momento de sinceridade, confessa a Clarice que mentiu sobre sua virgindade, revelando toda a verdade. Clarice, cansada das armações da jovem, exige que Bia conte tudo diante de Beatriz, Ronaldo e Beto. O embate promete ser revelador e pode mudar completamente o rumo das relações entre os personagens. O último capítulo da novela Garota do Momento promete fortes emoções, com um desfecho repleto de reviravoltas, acertos de contas e justiça finalmente sendo feita. A trama chega ao fim com uma sequência de tirar o fôlego, marcada pelo sequestro de Clarice e pela tão aguardada prisão de Juliano, o grande vilão da história. Após cometer uma série de crimes e desaparecer misteriosamente, Juliano reaparece em cena completamente transformado. Desfigurado emocionalmente e fora de si, ele surge com aparência descuidada, a barba por fazer, cabelos desgrenhados e um olhar alucinado. Sua reentrada na trama acontece em um momento crítico, logo após a aguardada exposição de arte de Clarice, que marca sua retomada à vida pública após os inúmeros traumas que enfrentou ao longo da novela. Sem que ninguém perceba, Juliano arma uma emboscada e surpreende Clarice, rendendo-a com violência. Ele a leva à força até um barco ancorado em um local afastado, onde a mantém em cativeiro. O clima de tensão se intensifica conforme os minutos passam, e o destino da protagonista fica por um fio. Enquanto isso, Maristela, mãe de Juliano, recebe a notícia do sequestro e, horrorizada com a atitude do filho, tenta impedi-lo de cometer mais um crime. Abalada, ela o procura desesperadamente, implorando que liberte Clarice e se entregue, mas Juliano está completamente irredutível, mergulhado em delírios de poder e vingança. A tentativa de redenção da mãe não surte efeito, e o perigo só aumenta. A virada acontece com a chegada de Beto e do Dr. Gregório, que assumem o papel de heróis da reta final. Em uma operação arriscada, eles conseguem localizar o barco onde Clarice está sendo mantida e organizam seu resgate. A ação é tensa e repleta de obstáculos, mas os dois agem com coragem e precisão. No momento mais crítico, eles conseguem impedir que Juliano fuja com Clarice para fora do país. Encurralado, Juliano ainda tenta escapar por uma trilha de mata fechada, mas é rapidamente capturado pela polícia. O vilão é algemado e levado preso diante dos olhares atônitos dos presentes. Assim, o maior antagonista da história finalmente começa a pagar por todos os crimes e atrocidades cometidos ao longo da novela, incluindo o assassinato de Zélia, sua comparsa e antiga aliada. Com o fim do pesadelo, Clarice pode enfim respirar em paz. A protagonista se despede da trama com a dignidade que manteve mesmo diante de tantas adversidades. Ela reencontra a esperança de um recomeço. Mas não é só Juliano que enfrenta as consequências. Maristela, cúmplice de várias tramóias ao longo da história, também é julgada. Apesar de escapar da prisão em regime fechado, ela é condenada a cumprir pena em regime aberto e recebe uma punição simbólica, porém humilhante: trabalhar como empregada na mansão que um dia foi sua. Em cenas carregadas de ironia, ela chega a servir Basílio,
personagem que sofreu com as armações da ex-patroa no passado. Com justiça sendo feita e os vilões enfrentando seus destinos, Garota do Momento se despede do público com o clássico final de novela: lágrimas, reencontros e a certeza de que o bem vencerá. Bia está em pânico com a possibilidade de perder Ronaldo para sempre. A angústia toma conta dela ao perceber que suas mentiras e armações podem ter afastado de vez o homem que ama. Dominada pelo desespero, ela começa a cogitar fazer algo que jamais pensou: contar toda a verdade, mesmo que isso signifique enfrentar as consequências de seus atos. Em um raro momento de sinceridade, Bia revela a si mesma que não suporta mais viver com o peso da culpa e o medo constante de ser desmascarada. Enquanto isso, Beatriz segue determinada a defender aqueles que ama. Desconfiada das intenções de Basílio, ela o pressiona, exigindo respostas. Com o tom firme e o olhar decidido, Beatriz quer entender quais são os verdadeiros interesses dele nos negócios da família. Basílio tenta manter a calma, mas é visível que se sente encurralado. Nos bastidores do mundo empresarial, Maristela continua sua teia de manipulações. Ao descobrir que Basílio está negociando com Marlene, ela não perde tempo e aciona Orlando, seu aliado de confiança, para sabotar o acordo. A jogada é arriscada, mas Maristela está disposta a tudo para não perder o controle. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Enquanto isso, Mariana brilha no programa de Anitta, conquistando o público com sua espontaneidade e carisma. Sua participação faz sucesso imediato, e ela começa a ganhar espaço na mídia, chamando a atenção de todos, inclusive de gente que pode não ter as melhores intenções. Em uma conversa íntima, Beatriz comenta com Beto que acredita que Bia esteja realmente apaixonada por Ronaldo. Apesar de tudo o que aconteceu, ela percebe sinceridade nos sentimentos da rival, o que a deixa ainda mais confusa sobre seus próprios sentimentos e sobre o que é certo ou errado. Ronaldo, por sua vez, agradece o apoio de Lígia e Raimundo, que tem sido seu alicerce nos últimos tempos. Em meio às turbulências, ele encontra nos dois amigos o conforto necessário para seguir em frente. Enquanto isso, Gregório e Clarice vivem um momento de carinho e cumplicidade, que culmina em um beijo terno, selando uma nova fase na relação dos dois. Tomada por uma última esperança, Bia decide que talvez a única maneira de reconquistar Ronaldo seja contar toda a verdade e enfrentar, de uma vez por todas, tudo o que tentou esconder. Na reta final de Garota do Momento, Clarice tomará uma decisão que mudará completamente o destino de sua filha e abrirá caminho para uma esperada reconciliação. Tocada pelos erros do passado e pela distância que marcou a relação entre as duas, ela buscará se redimir com Beatriz, realizando um dos maiores sonhos da jovem: abrir sua própria escola. Desde os primeiros capítulos, Beatriz já demonstrava seu amor pela educação. Apesar de ter vivido fases intensas como modelo e atriz, seu verdadeiro desejo sempre foi atuar como professora e fundar uma instituição de ensino voltada para a formação infantil. Apaixonada por matemática e dedicada às crianças, ela teve de adiar esse projeto diversas vezes ao longo da trama por conta das pressões familiares, da carreira e das traições que enfrentou no núcleo mais íntimo. Após se separar definitivamente de Juliano, Clarice ficará com 2 imóveis após a partilha de bens: o casarão em Petrópolis, que voltará a ser o orfanato de Carmen, e o prédio da Escola Magnifique em Copacabana. Abalada com a revelação de Maristela sobre a traição de Zélia, que manteve um caso com Juliano por anos, Clarice decide romper de vez com o passado. Em um gesto simbólico de libertação e recomeço, ela encerra as atividades da Escola Magnifique e surpreende Beatriz com a notícia: o imóvel agora pertence a ela, para que, enfim, realize seu grande sonho. Beatriz fica profundamente emocionada com o gesto inesperado da mãe. Tocada, ela convida Clarice para assumir as aulas de artes na futura escola. A proposta marca um momento de redenção entre mãe e filha, selando um novo vínculo,
agora baseado na admiração, no respeito e na construção conjunta de algo significativo. Mas as boas notícias não param por aí. Beatriz também terá sua imagem pública restaurada. Ela será finalmente inocentada da falsa acusação de ter roubado o colar Mystique. Durante uma conversa sincera com Raimundo, que pede desculpas por ter duvidado dela, Beatriz recebe um convite inusitado: voltar ao mundo da moda como garota propaganda de um creme dental. Sem pensar duas vezes, ela aceita. A campanha fotográfica será conduzida por Beto, reacendendo a parceria entre os dois. Após uma breve passagem de tempo, os telespectadores verão o sonho de Beatriz se tornar realidade. A escola finalmente é inaugurada. Como forma de homenagear o pai, ela decide batizar a instituição de Escola Primária Professor Antônio Dourado, emocionando a todos. O evento é marcado por alegria, reconciliações e o início de uma nova fase, tanto para Beatriz quanto para Clarice, agora unidas por um futuro que nasce das lições do passado. Beto, abalado emocionalmente, procura Lígia para desabafar. Em um momento de fragilidade, ele confessa o quanto tem se sentido perdido diante dos conflitos com Bia e das recentes reviravoltas em sua vida profissional. Lígia o ouve com atenção e carinho, mas não esconde sua preocupação com a influência negativa que Bia vem exercendo sobre todos ao redor. Mais tarde, ela desabafa com Raimundo, afirmando com firmeza: a Bia é a verdadeira razão da infelicidade dos nossos filhos. O clima entre Beto e Bia piora ainda mais. Após uma discussão acalorada, os dois rompem em briga, com acusações mútuas e mágoas expostas. Bia, em busca de respostas para seu próprio vazio, decide visitar Arlete, tentando descobrir mais sobre sua mãe biológica e preencher lacunas que a perseguem desde a infância. Enquanto isso, Marlene finalmente fecha um acordo com Basílio, surpreendendo a todos ao aceitar a proposta do empresário, mesmo sob olhares desconfiados. Já Sérgio, tomado pela empolgação com o projeto de Beto, propõe financiar o filme e ainda vai além. Pede Jacira em casamento, emocionando-a com o gesto. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. No estúdio do programa de Anitta, Mariana arma uma nova confusão, provocando um climão ao vivo e comprometendo a harmonia da equipe. A tensão aumenta. Beto arrisca a própria vida para salvar Clarice e coloca Juliano na cadeia no final de Garota do Momento. O desfecho da novela Garota do Momento promete fortes emoções, especialmente para quem torceu pelo casal protagonista e pela justiça sendo feita. No último capítulo, Beto, o mocinho da trama, se mostrará mais uma vez um verdadeiro herói. Ele não medirá esforços, nem colocará sua própria segurança em primeiro lugar, para salvar Clarice de um terrível sequestro arquitetado por Juliano, o vilão da história, que finalmente pagará por todos os crimes cometidos. Tudo começa quando Juliano, já cercado pela polícia, vê sua situação se complicar de forma irreversível. Após ser desmascarado e ter seus crimes expostos, ele passa a ser procurado incessantemente pelas autoridades. Maristela, sua mãe, tenta ajudá-lo aconselhando que ele fuja e se esconda no barco da família, na esperança de evitar uma prisão iminente. No entanto, tomado pelo ódio e pelo desejo de vingança, Juliano toma uma decisão ainda mais cruel e desesperada: sequestrar Clarice, sua ex-mulher. O vilão consegue capturar Clarice e a leva para o barco, onde a mantém em cativeiro. Durante o sequestro, a personagem vive momentos de puro terror, enfrentando ameaças constantes e sem saber se conseguirá sair viva daquela situação. Apesar do medo, Clarice não perde a esperança e busca uma oportunidade para fugir. E ela surge. Em um momento de descuido de Juliano, ela consegue se desvencilhar e tenta escapar. Porém, a fuga não é fácil. Juliano percebe rapidamente que ela tenta se libertar e inicia uma perseguição intensa, determinado a não deixá-la escapar de suas mãos. É nesse momento de tensão que o destino começa a mudar a favor da mocinha.
Enquanto tenta desesperadamente se salvar, Clarice acaba sendo encontrada por Beto, que chega acompanhado de Beatriz e Gregório. Eles, após uma busca incansável, finalmente descobrem onde Juliano estava escondido com Clarice. Ao perceber que a sogra está em perigo iminente, Beto não pensa duas vezes e age com coragem. Sem se importar com o próprio risco, ele encontra um remo no barco e parte para cima de Juliano. O mocinho acerta o vilão em cheio, conseguindo nocauteá-lo. O golpe é certeiro e faz com que Juliano desabe, completamente sem reação. A cena é carregada de tensão, mas também de alívio, já que o público finalmente vê a justiça se aproximando. Com Juliano rendido, a polícia, que já estava no encalço do criminoso, chega ao local e efetua sua prisão. No último capítulo da novela, o vilão é levado para a cadeia, onde responderá por todos os seus atos e crimes cometidos ao longo da trama. Clarice, aliviada e segura, agradece a Beto, que mais uma vez prova seu amor e sua coragem. Assim, Garota do Momento chega ao fim com um final emocionante, onde o bem triunfa sobre o mal e os vilões recebem a punição que merecem. Clarice insiste em tirar a limpo os últimos acontecimentos e decide confrontar Bia, determinada a entender o que de fato está acontecendo entre a jovem e Beatriz. No entanto, Bia se mostra evasiva e nega todos os questionamentos da empresária com um olhar frio e distante. Clarice percebe a resistência, mas prefere recuar por hora, embora o incômodo com o comportamento da moça só aumente. Enquanto isso, Beto e Sérgio finalmente dão o primeiro passo em direção ao sonho antigo: iniciar a produção de seu longa-metragem. Os dois se encontram em uma cafeteria e, entre cafés e anotações empolgadas, definem os primeiros detalhes do roteiro e da captação de recursos. A parceria entre eles promete render um projeto ousado e autoral, ainda que desafios não faltem. Por outro lado, Beatriz está cada vez mais decepcionada com as atitudes de Clarice em relação a Bia. A jovem sente que Clarice, mesmo com toda a proximidade e carinho que demonstra, tem se deixado levar por desconfianças e julgamentos precipitados. Em uma conversa reservada com Lígia, Beatriz desabafa: "Às vezes eu não reconheço mais a Clarice. Parece que ela esqueceu tudo o que vivemos." Em meio às tensões, uma pausa de leveza surge com a preparação do chá de bebê de Yolanda e Ulisses. Amigos e familiares se reúnem para organizar a festa, com direito à decoração personalizada, mesa de doces e brincadeiras. O clima é de união e celebração, ainda que por trás dos sorrisos, algumas mágoas persistam. Juliano, por exemplo, não consegue disfarçar a irritação. Em conversa com Maristela, ele reclama abertamente sobre ter que dividir parte de seus bens com Clarice, por força de decisões judiciais anteriores. "Ela não moveu um dedo, e agora vai sair no lucro?" dispara ele, inconformado. Enquanto isso, nos bastidores da televisão, Mariana age de forma ardilosa. Ela começa a manipular Jacira, tentando convencê-la a abrir mão do lugar no programa de Anitta. Com frases insinuantes e uma falsa camaradagem, Mariana planta dúvidas na cabeça da colega, determinada a ocupar o espaço que ainda não conquistou por mérito. Já Basílio, que sempre se envolveu nos bastidores com interesses escusos, enfrenta uma resistência inesperada. Ao apresentar sua nova proposta de negócios a Marlene e Ana Maria, esperando que ambas se aliem a ele, recebe um sonoro não. As duas mulheres deixam claro que não pretendem se associar a nenhum projeto que envolva manipulação ou falta de ética. Mesmo assim, Basílio decide seguir adiante sozinho e resolve patrocinar por conta própria o produto desenvolvido por Marlene, acreditando que pode lucrar e, ao mesmo tempo, controlar os rumos do lançamento. Em outra frente, Zélia mostra mais uma vez do que é capaz. Percebendo que sua posição está sendo ameaçada, ela vai até Orlando e o confronta com firmeza, fazendo ameaças veladas. O médico, acuado, tenta manter a calma, mas percebe que está lidando com alguém muito mais perigoso do que imaginava.
Lígia, sempre atenta, observa com desconfiança os movimentos de Zélia e decide abrir os olhos de Clarice. Em uma conversa franca, ela alerta: "Você precisa ter cuidado com a Zélia. Ela não é quem aparenta ser, e se continuar confiando cegamente nela, pode se arrepender amargamente." Antes de continuar, já deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Para fechar o dia com mais tensão, Aloísio, um dos financiadores em potencial do projeto de Beto, analisa a proposta com atenção, mas ao perceber que Beatriz está envolvida na produção, recusa o apoio imediatamente. "Não posso me associar a esse nome agora", afirma ele, deixando Beto frustrado e sem saber como prosseguir. Assim, entre confrontos velados, alianças rompidas e gestos de aparente generosidade, os próximos capítulos prometem reviravoltas intensas e emoções à flor da pele. O público verá uma transformação surpreendente na personagem de Bia. Depois de uma trajetória repleta de atitudes egoístas, manipulações e alianças duvidosas, a jovem começa a trilhar um novo caminho. E a prova mais forte dessa mudança virá de forma inesperada, no momento em que ela salva a vida de sua irmã Beatriz, após um ataque violento de asma provocado por Juliano. Tudo começa quando Bia decide romper o ciclo de mentiras e crimes que a cercam desde que se envolveu com Juliano e Maristela. Arrependida e visivelmente abalada com o rumo que sua vida tomou, ela finalmente escuta as palavras de Ronaldo e Clarice, que vem tentando abrir seus olhos há semanas. Em um gesto de coragem e responsabilidade, Bia procura a delegacia e confessa sua participação no roubo do colar Mystique, um dos objetos mais valiosos da joalheria da família Alencar, e símbolo da disputa e da traição que assombra a trama. Durante o depoimento, Bia não apenas admite sua culpa, como também entrega os verdadeiros mentores do plano: Juliano, seu próprio pai, e Maristela, sua avó. A revelação causa um verdadeiro terremoto na família. A notícia se espalha rapidamente, e Maristela, enfurecida com o que considera uma traição imperdoável, confronta a neta de maneira agressiva. No entanto, Bia não recua. Com os olhos firmes e a voz decidida, ela enfrenta a matriarca com uma franqueza inédita. Diz que está cansada de ser usada como peça em um tabuleiro sujo de ambições, mentiras e chantagens. Declara que não quer mais viver sob o teto dos Alencar, onde a moral é moldada por interesses e o afeto é condicionado à obediência. Em um dos momentos mais impactantes da novela até então, Bia arruma suas malas e sai da mansão onde viveu a maior parte da vida. Ela vai para a pensão de Clarice, onde é recebida com desconfiança, mas também com um resquício de esperança. Clarice, embora ainda ferida pelas mentiras do passado, percebe que há algo diferente no olhar da jovem. Arlete, que também vive na pensão, se mostra mais cética, mas aos poucos vai reconhecendo que a garota está tentando ao menos recomeçar. Dias depois, enquanto tenta se adaptar à nova realidade longe dos luxos e regalias da mansão, Bia recebe uma visita inesperada. Juliano. O pai aparece à sua porta com um discurso sedutor, tentando convencê-la a fugir com ele do Brasil. Ele argumenta que os dois ainda podem escapar da justiça, recomeçar a vida em outro país e deixar para trás os julgamentos e acusações. Mas, para sua surpresa, Bia não cede. Com firmeza, ela diz que está disposta a pagar pelo que fez, que não quer mais fugir, nem carregar o peso das mentiras que ele e Maristela plantaram. "A vida que você me ofereceu não é liberdade, é prisão disfarçada", ela declara, encerrando a conversa com uma maturidade que Juliano não esperava. Irritado e frustrado, Juliano vai embora, mas ao sair, acaba cruzando com Beatriz na entrada da pensão. A jovem, que está ali para visitar Clarice, reconhece o rosto do vilão e tenta confrontá-lo. A conversa entre os dois rapidamente se transforma em um embate verbal carregado de rancor e acusações. Beatriz exige que ele se afaste de Bia. Diz que sabe das manipulações, dos golpes, e que ele é um covarde por tentar arrastar a filha para o fundo do poço junto com ele.
Descontrolado, Juliano perde completamente a cabeça. Ele saca uma arma e aponta para Beatriz, ameaçando-a em pleno pátio da pensão. O gesto chocante deixa todos em volta paralisados. Beatriz, já assustada, começa a ter dificuldades para respirar. O pânico a domina e a jovem entra em uma crise severa de asma. Juliano, ao perceber o que causou, hesita por um instante, mas ao invés de ajudar, foge covardemente do local, deixando a moça caída no chão, sem ar, lutando para respirar. Bia, que assiste a cena toda, fica paralisada por alguns segundos. O passado, a raiva, o ressentimento que sentia por Beatriz ainda estão ali, mas algo dentro dela muda. Movida por instinto e compaixão, ela corre até a irmã, tenta acalmá-la e, sem pensar duas vezes, a coloca em um carro e a leva às pressas para o hospital mais próximo. No trajeto, Bia chora, implora para Beatriz resistir, pede perdão por tudo que fez e revela, com sinceridade, que não deseja vê-la sofrer. No hospital, os médicos conseguem estabilizar Beatriz, que por pouco não sofreu uma parada respiratória. Clarice e Beto chegam minutos depois e se emocionam ao ver Bia ao lado da cama da irmã, segurando sua mão com os olhos marejados. A vilã arrependida é abraçada por Clarice, que entre lágrimas diz: "Você salvou a vida da minha filha, isso por si só já é um começo." Beatriz, ainda fraca, desperta e olha para Bia com um misto de surpresa e gratidão. Não é um perdão completo, ainda há um longo caminho a ser percorrido, mas ali se forma um elo novo, frágil, porém real. Após alguns dias, Beatriz recebe alta e volta para casa, onde seguirá em recuperação. Bia, por sua vez, permanece na pensão, agora com um novo senso de propósito. Ela começa a participar de reuniões com advogados, se coloca à disposição da justiça e tenta reparar, dentro do possível, o mal que ajudou a causar. As cenas marcam não apenas o início da reconciliação entre as irmãs, mas também o nascimento de uma nova Bia, mais humana, mais consciente e, pela primeira vez, livre das correntes que a ligavam ao legado tóxico dos Alencar. E embora o passado não possa ser apagado, Bia prova que está disposta a escrever uma nova história. Mesmo que isso signifique enfrentar os fantasmas que ela mesma ajudou a alimentar. A redenção não será fácil, mas o primeiro passo já foi dado. E dessa vez, com o coração no lugar certo. Orlando continua a sua busca por mais informações sobre os segredos que cercam a família Alencar e a perfumaria carioca. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, ele finalmente descobre a relação de Rafael com toda a confusão envolvendo os documentos da empresa. Ao investigar com mais afinco, Orlando acaba encontrando as ações que pertenciam a Zélia e que ela tentou esconder para se proteger. Com isso, ele percebe que está diante de uma oportunidade única para virar o jogo a seu favor. Não demora muito para Orlando confrontar Zélia, deixando-a completamente sem saída. Ele a pressiona, deixando claro que sabe de tudo e que se ela não quiser que os segredos venham à tona, terá que aceitar suas condições. O jogo de chantagem está armado, e Zélia, acuada, percebe que pode perder muito mais do que pensava. Orlando a obriga a ceder aos seus pedidos, e a tensão entre eles cresce a cada momento. Enquanto isso, Aloísio procura Beto e faz uma proposta tentadora. Ele oferece ao rapaz a chance de entrar como sócio em um novo empreendimento, uma oportunidade que pode mudar o rumo de sua vida. Beto fica surpreso com a oferta e começa a refletir sobre os riscos e as vantagens desse negócio inesperado. Será que ele vai aceitar a proposta de Aloísio e se arriscar em uma nova jornada profissional? Do outro lado da cidade, Mariana vive um momento especial ao conhecer a família de Nelson. O clima é de alegria e nervosismo, pois ela quer causar uma boa impressão. A jovem é recebida com carinho, mas também percebe olhares curiosos e perguntas que a deixam um pouco desconfortável. Mesmo assim, Mariana se esforça para mostrar quem realmente é, e Nelson se sente orgulhoso de apresentá-la como sua companheira.
Em outro núcleo, Carlito e Marlene aparecem radiantes e não perdem a chance de contar a Érico as últimas conquistas que tiveram. O casal está em alta, comemorando novos contratos e oportunidades, e Érico fica impressionado com o sucesso deles. A conversa é animada, cheia de risadas e provocações carinhosas, mostrando a amizade sincera entre os três. Clarice, por sua vez, vive um momento de introspecção. Em uma conversa sincera com Gregório, ela desabafa sobre suas angústias, seus medos e suas dores. Eles trocam confidências, e Clarice se sente acolhida pelo médico, que a ouve com paciência e empatia. A cumplicidade entre eles se fortalece, e fica claro que essa relação pode se aprofundar ainda mais. Ulisses, por outro lado, toma coragem e faz um pedido importante. Ele pede a mão de Glorinha em casamento. A jovem fica surpresa, emocionada e sem palavras, mas o brilho nos olhos dela mostra que esse é o momento que ela tanto esperava. O casal se abraça e o pedido marca um novo capítulo em suas vidas. Enquanto isso, Beatriz procura Clarice para uma conversa séria. As duas se sentam e falam sobre Bia, a filha de Clarice, e os conflitos que ela tem enfrentado. Beatriz, sempre sincera, tenta abrir os olhos de Clarice para as atitudes da jovem, apontando os erros e alertando para as consequências. Depois desse papo, Clarice decide confrontar Bia sobre suas mentiras e armações. Em uma conversa tensa e carregada de emoção, Clarice deixa claro que não vai mais tolerar as manipulações da filha. Bia, acuada, tenta se justificar, mas Clarice é firme e determinada. A tensão entre mãe e filha explode, e Clarice deixa claro que, dessa vez, não vai permitir que as mentiras de Bia passem impunes. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora, e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Com tantos acontecimentos e reviravoltas, a trama de Garota do Momento promete muitas emoções para os próximos capítulos. As alianças estão se desfazendo, os segredos estão vindo à tona e cada personagem terá que lidar com as consequências de seus atos. A tensão aumenta e o destino de todos ainda é incerto. Clarice vai, enfim, respirar aliviada nos próximos capítulos de Garota do Momento. Após meses de sofrimento, injustiças e manipulações, ela consegue dar uma virada na sua vida, e não é pouca coisa. A mocinha sairá da cadeia graças ao esforço incansável de sua advogada Amália, que consegue um habeas corpus para libertá-la. Mas a liberdade não será a única boa notícia que Clarice receberá. A justiça reconhecerá oficialmente seu casamento com Juliano, o que lhe dá o direito de entrar com o pedido de desquite e finalmente se ver livre do vilão que a atormentou por tanto tempo. A sequência começa de forma emocionante. Depois de dias trancafiada na prisão, Clarice é solta e volta para a pensão. Exausta e emocionalmente abalada. Lá, ela é recebida com abraços de Beatriz, Celeste e Lígia, que comemoram sua liberdade. Clarice, porém, ainda carrega no peito as marcas de toda a humilhação que viveu. Além de ter sido presa sob a falsa acusação de falsidade ideológica e até de envolvimento na morte de Valéria, ela teve sua vida virada do avesso pelas armações de Juliano e Maristela. Mas o alívio chega rápido. Amália aparece na pensão trazendo uma notícia que muda tudo. Mesmo que o casamento de Clarice com Juliano tenha sido feito com documentos falsos, algo que ele mesmo a obrigou a assinar sob pressão e chantagem, a justiça reconheceu a união como válida. Para a surpresa de todos, o tribunal considerou que, ainda que o matrimônio tenha sido obtido de forma fraudulenta, ele foi registrado de acordo com as formalidades legais, e isso dá a Clarice o direito de pedir o desquite formal. Clarice mal acredita no que houve. Após tantas perdas, ela finalmente tem uma chance de se libertar, de recomeçar sem carregar o peso do nome de Juliano em sua vida. Amália a tranquiliza. Agora, Clarice, podemos entrar com o pedido de desquite e encerrar esse capítulo da sua vida de uma vez por todas. Vamos dar entrada ainda hoje. Clarice, emocionada, agradece com lágrimas nos olhos. Eu não sei o que teria sido de mim sem você, Amália. E tudo acontece muito rápido.
O processo de desquite corre na justiça, e Clarice finalmente obtém a sentença que a declara oficialmente desquitada de Juliano. É uma vitória que simboliza muito mais do que um simples papel. É a libertação de anos de abuso, humilhação e sofrimento. Ela também consegue garantir seus direitos na partilha de bens, algo que Juliano tentou a todo custo impedir. Clarice recebe 2 imóveis como parte do acordo: o casarão de Petrópolis, que Juliano tentou tomar para si, e a antiga casa onde funcionava a Escola Magnifique, um lugar cheio de memórias para ela. Esses bens não são apenas patrimônios, eles carregam significados profundos para Clarice e para as pessoas ao seu redor. O casarão de Petrópolis, por exemplo, terá um destino nobre. Clarice decide ceder o espaço para que Carmen possa reabrir o orfanato, dando uma nova oportunidade a tantas crianças que precisam de acolhimento. A decisão emociona a todos, especialmente Carmen, que agradece de coração. Clarice, você não sabe o bem que está fazendo. Esse casarão vai ser um lugar de esperança para muitas vidas. Já a casa onde ficava a antiga Escola Magnifique é doada por Clarice para Beatriz, que sonha em abrir uma nova instituição de ensino voltada para jovens em situação de vulnerabilidade. A mocinha, emocionada, abraça Clarice. Eu vou honrar esse presente, Clarice. Vou transformar essa escola num lugar de aprendizado e de acolhimento, exatamente como você sempre sonhou. A cena marca um novo capítulo para Clarice, mas também para todos à sua volta. Ela prova que, mesmo diante de tantas dificuldades, é possível recomeçar, e mais ainda, transformar dor em esperança. Enquanto isso, Juliano reage furioso ao saber da decisão judicial. Sem o controle sobre Clarice e sem os bens que tanto cobiçava, ele jura vingança e promete não deixar barato. Maristela, sua cúmplice, também fica indignada, vendo seus planos desmoronarem diante dos olhos. Mas Clarice está decidida. Ela não vai mais se curvar diante de Juliano ou de ninguém. Ela agora é dona do seu destino e vai lutar por sua felicidade. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, os desdobramentos dessa virada prometem muita emoção. Clarice seguirá em frente, reconstruindo sua vida com a ajuda de seus amigos, enquanto Juliano tentará encontrar novas formas de atingi-la, mas vai enfrentar a resistência cada vez maior de quem não aceita mais ser manipulado. A reviravolta de Clarice é um marco importante na trama, mostrando que, apesar de todas as injustiças, ela não perdeu sua força nem sua capacidade de lutar pelos seus sonhos. No momento, Clarice é levada pela polícia após ser surpreendida com um mandado de prisão expedido pelo delegado, deixando todos ao seu redor em choque. A empresária, apesar de abalada, tenta manter a calma, mas a tensão é evidente em seu olhar. Enquanto isso, Vera, solidária, dá total apoio a Sebastião, que está cada vez mais preocupado com sua saúde e se preparando para enfrentar uma delicada cirurgia. A amiga tenta animá-lo, oferecendo palavras de incentivo e prometendo que ele sairá dessa situação ainda mais forte. Na perfumaria carioca, Basílio retorna em grande estilo. Sua chegada atrai uma pequena multidão de fãs e curiosos que se aglomeram na porta da empresa, fazendo questão de tietar o jovem e tirar fotos com ele. Basílio, surpreso com a recepção calorosa, tenta atender a todos, distribuindo sorrisos, mas sente o peso das responsabilidades que o aguardam agora que está de volta à empresa. Enquanto isso, Bia finalmente recebe alta do hospital. Ainda fragilizada, ela é recebida com carinho por Ronaldo, que traz más notícias. Clarice foi presa. Bia fica em choque, mal acreditando no que houve. Ronaldo tenta acalmá-la, prometendo que tudo será resolvido, mas o clima de incerteza deixa Bia visivelmente abalada. Na casa de Eugênia, ela, Jacira, Anita, Sérgio e Topete se reúnem para discutir o próximo passo de seu plano contra Mirtes. Determinados a desmascarar as armações da vilã, eles elaboram uma estratégia para expor todas as suas falcatruas. Eugênia, emocionada, aproveita o momento para agradecer a Topete, que arriscou sua vida para salvar seu pai durante o atentado que quase tirou sua vida.
A gratidão entre eles fortalece os laços do grupo, que agora está mais unido do que nunca. Em outro canto da cidade, um telefonema misterioso revela mais uma face sombria da trama. Nelson, do outro lado da linha, confessa que está cansado de fingir que se regenerou.